O Grêmio vence o Vitória em partida importante no Campeonato Brasileiro dentro da Arena do Grêmio, mas tem preocupações com atletas que podem perder algumas partidas e também o planejamento da viagem casada para Santos e depois Bragança Paulista. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Gente, vamos lá. Há pouco encerrou a partida, Grêmio e Vitória pelo Campeonato Brasileiro e um 3-1 importante. O Grêmio que não vencia há 4 partidas em sua casa. Eram 2 pontos em 12 disputados por aqui e volta a vencer e um adversário que está na zona de rebaixamento, que mostra a importância da vitória de colocar um adversário cada vez mais ali nos últimos colocados e colocar o Grêmio mais acima da tabela. Com este resultado, o Grêmio vai para oitavo no momento. Tem ainda a rodada para acontecer, os jogos da tarde/noite dessa rodada, como Corinthians e Bragantino, que podem passar o Grêmio, até o próprio Fluminense, mas é um resultado que coloca o Grêmio na primeira parte, dá confiança para a sequência, principalmente tratando de 2 partidas fora de casa antes da data FIFA do meio de outubro. Bom, apesar do resultado positivo, a gente tem que trazer uma preocupação que se tem nos bastidores com alguns atletas. E aqui a gente começa por aquele que nem jogou hoje, que é o Thiago Volpi, tá? O que acontece com o Volpi? Ele ficou de fora, uma dor na região do quadril, perna do lado esquerdo e desfalcou hoje contra o Vitória e vai desfalcar contra Santos e Bragantino também, tá? Essa dor ele começou a ter no jogo contra o Flamengo, depois de uma pancada, uma batida. Conseguia jogar, mas voltou a sentir contra o Botafogo na última quarta-feira. E fez com que ele fosse dúvida até o dia de hoje, mas não conseguiu jogar. E isso vai fazer com que ele perca as 2 últimas partidas antes da pausa do meio do mês que vem. Thiago Volpi que vivia seu melhor momento com a camisa do Grêmio, né? Vinha fazendo gols de pênalti, fazendo partidas importantes lá atrás também, salvando de resultados piores ou até de uma derrota, como foi contra o Flamengo, como foi também contra o Internacional, e agora então desfalca. Gabriel Grando foi muito bem na partida, para quem não vinha atuando há alguns meses. Seu último jogo foi contra o Sportivo Luquenho. Mas é uma preocupação que a gente tem, né? Agora a gente está jogando com o goleiro reserva, o Jorge vira a opção do banco de reservas e Thiago Volpi então desfalca pelas próximas partidas. Falando de outros atletas, tá o William, quem saiu no primeiro tempo. O William sofreu uma batida, uma pancada, como o Mano Menezes falou na coletiva, tá? Ainda vai ter que realizar exames para saber se há alguma outra preocupação, mas se for batida daqui a pouco, pode ficar de molho daqui a pouco no dia de hoje, né, o restante do dia desse domingo, e aí a partir dos próximos dias já está melhor. Ele tentou continuar no jogo, mas não conseguiu, né? A pancada do Raul Cáceres num lance que, ao meu entender, foi falta, foi muito forte no tornozelo e fez com que ele saísse da partida. Então, o William vai ser reavaliado nos próximos dias para saber se vai ter condições de encarar os próximos confrontos do Grêmio. Marcos Rocha, tá? Marcos Rocha, ele sai no final da partida bastante desgastado, parecia até com alguma situação muscular. Na zona mista, ele falou que era questão do jogo e que para quarta-feira ele já está apto para jogar. Mas tem uma preocupação, porque o Marcos Rocha tem uma idade mais avançada, não vinha tendo a sequência que tem no Grêmio lá no Palmeiras e não tem um substituto na posição. O João Lucas está voltando a treinar, mas o João Pedro, que era o reserva imediato, ele teve uma situação complicada e vai voltar somente no ano que vem, né? Não vai mais atuar em 2025. Com isso, então, o Marcos Rocha vem sendo o único lateral de origem, né? O Gustavo Martins joga ali quando necessário, mas se optava pela experiência, pela qualidade que tem o Marcos Rocha de colocá-lo de titular. E foi isso nessa sequência que o Grêmio enfrentou de 3 jogos, domingo e meio da semana. Deve ser reavaliado, mas ele mesmo diz, ele mesmo garante que não preocupa e que já está apto para quarta-feira. Carlos Vinícius, tá? E aqui eu já quero entrar no outro assunto que eu vou abordar no vídeo aqui, que é a questão da viagem casada nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Grêmio viaja para Santos e Bragança num mesmo trajeto, não vai voltar para Porto Alegre e depois retorna a São Paulo.
E aí eu perguntei para o Mano na coletiva a situação de jogadores que são dúvida. Se viajam mesmo com dúvida, se daqui a pouco permanece o CT Luiz Carvalho e se disponíveis vão para São Paulo para encarar uma das partidas. E o Mano disse que vai para a viagem quem tem condição. Quem não tem condição fica de fora das duas partidas. E aí eu quero entrar no assunto Carlos Vinícius e Cuéllar. Carlos Vinícius, tá? O Rossato trouxe em entrevista concedida à Masper TV que tentaria o atleta até o jogo contra o Bragantino, dia 4 de outubro. E aí se tinha uma esperança, porque o Grêmio tem o André Henrique de centroavante e está tendo que colocar o Aravena, que vem treinando na posição, mas no Grêmio sempre jogou lateralizado. Mano, confirmou na coletiva, tá? O Carlos Vinícius só volta depois da data FIFA. Mesmo com a expectativa que o Rossato trouxe na coletiva, na entrevista, aliás, que teve, não vai, tá? O Carlos Vinícius vai permanecer em Porto Alegre com o edema, fica de fora, então não viaja para essa partida, retorna somente depois contra o São Paulo, e a tendência que é a partida pós-data FIFA, tá? Já o Cuéllar é um pouco diferente. Cuéllar foi preservado contra o Botafogo e preservado hoje contra o Vitória com desconforto muscular. E se tem um cuidado maior com o colombiano por conta do que aconteceu no início da temporada, que não conseguia jogar, né, muito por conta da sua questão física. Tratando disso, Mano Menezes deixou de fora para não agravar essa situação. Vai viajar, tá? Nesse confronto, a saída para São Paulo, mas a tendência, afirmado por Mano Menezes, é não atuar contra o Santos, somente contra o Bragantino, justamente pensando nos próximos jogos do Cuéllar, para poder desempenhar até o final do ano. Daqui a pouco joga contra o Santos, estoura de vez e aí fica de fora do resto da temporada. O Cuéllar que vem sendo importante. Noriega entrou bem como primeiro volante junto com o Arthur, é verdade, mas o Cuéllar é o titular do time. Noriega é o zagueiro titular do Mano Menezes. E pensando nisso, então, Cuéllar vai para a viagem, mas deve ficar de fora do jogo contra o Santos, voltar somente contra o Bragantino. Noriega, então, a princípio deve ser mantido como primeiro volante, onde vem desempenhando muito bem. Mas para a viagem, de fato, só vai quem tem a mínima condição de alguma das duas partidas. Quem é dúvida poderia ficar aqui treinando e ir depois? Não. Mano Menezes já descartou, que é o caso então do Carlos Vinícius e até do Thiago Volpe, que ficou de fora de hoje e vai perder as duas próximas partidas, então se recuperando dessa situação no quadril, perna aí, o Grêmio que deve especificar através de nota oficial a situação de Thiago Volpe, tá bem? Deixa o like, deixa a tua opinião nos comentários. O que tu achou desse jogo contra o Vitória, né? O que te agradou, não agradou? E também sobre essa situação, preocupam esses jogadores fora? Quero saber a tua opinião, tá certo? Não te esquece, então deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve pra não perder mais nada a partir de agora. Um beijo pra todo mundo e a gente se vê em breve.